Um defeito de cor. Capítulo 1. Continuação. A morada. Já tinham se passado muitos dias desde a nossa chegada, e como estávamos gostando bastante, a minha avó resolveu procurar um lugar para morarmos. Ficamos felizes quando soubemos da vaga em uma casa de cômodos na rua em que a Titi Laiô morava, um pouco mais perto do mercado. Era uma construção comprida, na verdade, duas construções, uma de frente para a outra e separadas por um quintal, que servia de cozinha para as mulheres e onde as crianças brincavam e os homens se perdiam em conversas sob a sombra de alguma árvore. De cada lado do quintal havia 5 cômodos, e ficamos com um cômodo no meio, muito maior do que o corredor em que morávamos na casa da Titi Laiô. Tinha espaço para 3 esteiras, mais o altar de Xangô, da Naná e dos Ibejis, e ainda uma mesa e 2 cadeiras que o Ayodele conseguiu com um amigo que sabia fabricá-las como as do estrangeiro e que nos custaram 4 colares de cauris, dos médios. Ainda me lembro do valor porque foi uma grande extravagância, mas uma pequena alegria que minha avó resolveu se dar. Ela tinha medo de que o dinheiro não desse para pagar o aluguel, mas a Titi Laiô disse para ter fé, porque, além de vender fumo, obi e acará no mercado, ela também poderia dançar, exercendo um direito que tinha sido da minha mãe, e passado para ela quando se tornou responsável por nós. Ela concordou, achando que não ia ganhar muito dinheiro, porque já estava velha e feia, mas, precisando, seria de grande ajuda. E se mesmo assim não desse, em último caso, eu e a Taiô ainda poderíamos pedir prendas em nome dos Ibejis. Por medo, respeito ou agrado, os comerciantes sempre haveriam de dar, mas esse último caso nunca chegou a acontecer. No dia em que nos mudamos para o cômodo, a Titi Laiô organizou uma grande festa, com tambor e gente para cantar, com acará, obi, aluá, vinho de palma, mandioca e peixe seco assado com farinha, além de muitos doces. Só da casa da Titi Laiô foram 10 pessoas, porque a Meni estava noiva de Igbo. Igbo é o nome de uma tribo de seu povo da atual Nigéria, que, como o nome dizia, e a Titi Laiô confirmou, era bom de coração, o Ubioma. Ele dançava engraçado, dava piruetas no ar e fazia todo mundo rir. E, mais ainda, quando Ayodele tentava imitá-lo e caía no chão. Todos os que moravam nos outros cômodos também compareceram e levaram mais comida e mais bebida. E, atraídas pelo barulho da festa, muitas pessoas ficaram olhando da rua, aproveitando a música para fazer um baile em frente às casas de cômodos. Alguns nos deram presentes, que entregaram para a minha avó desejando boa sorte. Um homem alto e vestido com roupa de branco, que morava no cômodo à direita do nosso, segurou as mãos da minha avó e disse algo como: "Ó mãe abençoada que vem do norte como a lufada do vento que traz a fartura, que seja 2 vezes abençoada. Mãe de Ibejis, que o fogo de Xangô queime as impurezas dos seus caminhos e que nunca lhe falte na mesa o óleo de palma e o sal, que dão tempero à vida, nem a doçura do mel e nem a pureza da água, nem a ti e nem aos seus." E muitas outras coisas bonitas, que depois a Titi Laiô disse se chamarem oriquis. Oriquis são versos ou orações que saudavam pessoas, feitos, animais e as divindades. Foi naquele dia que eu e a Taiô ganhamos presentes das filhas da Titi Laiô. 2 fitas para cabelo e 2 panos que pareciam vestidos, tudo azul, da cor do véu de Iemanjá, que usamos na manhã seguinte para passear pelo mercado. A chegada. O mercado estava quase vazio, porque as pessoas tinham ido para perto do forte português depois de ouvirem que um navio acabara de chegar do estrangeiro. Eu e a Taiô também fomos até lá, mas ela queria voltar para casa, com medo de que nos perdêssemos ou fôssemos capturadas, pois havia muita gente ao nosso redor, inclusive alguns brancos. Mas eu quis ficar,
E então ela disse que nunca me deixaria sozinha. Na verdade, o que eu queria era que as pessoas vissem as nossas roupas novas. Se voltássemos para casa, a minha avó nos faria estirá-las, temendo que estragassem. Todos que gostavam de Ibejis olhavam e sorriam para nós. E pensar que o Kokumo e minha mãe também sorririam se estivessem conosco me fazia muito feliz. E mais feliz ainda porque Uidá era uma cidade bonita e as pessoas eram boas, como a Titi Laiô e a família dela, que nos receberam como amigos de longa data. E também havia a casa nova, com 3 esteiras novas, mesa, cadeiras e até um quadro na parede, com o desenho de um coração onde estava escrito Ekundaiô. Ekundaiô transforma duelo em alegria. Presente do Ayodele. Primeiro aportaram 2 canoas cheias de caixas e baús muito grandes e bonitos, e logo em seguida mais 2, carregando baús menores e um branco cada uma. Eram figuras interessantes, com roupas que não deixavam ver parte alguma do corpo e usando chapéus que envolvia toda a cabeça e se arredodavam para todos os lados, enfeitados com enormes penas coloridas. Quando as canoas deles se aproximaram, pretos que estavam em terra entraram na água levando 2 cadeiras que pareciam um trono do rei, que eu tinha visto em um desenho em Savalo. Certa vez passou por lá um andarilho que fazia desenhos das pessoas, deixando todos espantados com a semelhança, a pessoa e o desenho tão parecidos como se fossem Ibejis, como se fossem eu e a Taiô. Entre os desenhos havia o de uma cadeira que o andarilho disse ser de um rei, mas que não era colorida como aquelas, embora eu tivesse achado que deveria ser. O desenho era apenas preto, feito com carvão, mas imaginei as cores, e elas eram parecidas com as cores das cadeiras nas quais os brancos se sentaram e foram erguidos acima das cabeças dos pretos, acima das águas. Quando os brancos chegaram em terra, as pessoas que estavam por perto se ajoelharam e começaram a bater com a testa no chão, dando a entender que eles eram muito importantes. Alguns homens saíram correndo e gritando de dentro do forte, pretos que usavam roupas simples de brancos, e formaram 2 fileiras, uma de frente para a outra, desde a porta do forte até o local onde as cadeiras foram colocadas. Os 2 brancos só se levantaram quando o homem surgiu para recebê-los, saindo do forte, anunciando por uma banda de tamboretes e clarinetas e saudado com luás. Tocavam uma música que eu me lembro de ter achado quase tão bonita quanto o mar, que tinha a cor mais bonita que o pano de Iemanjá. Sei que é difícil comparar sons e cores, mas, aos meus olhos e ouvidos, eram apenas 2 belezas, e só isso, uma quase tão bonita quanto a outra. Aquela foi a primeira vez que vi o Xaxá, o comandante do forte que tanto me impressionou, quase branco de tão majestoso, seguido por muitos escravos, músicos, cantores, bufões e uma guarda formada por mulheres. Ao som da música, que ficava cada vez mais alta e bonita, ele caminhou pela praia sob um parassol erguido por 2 pretos. Eu sabia o que significava um parassol. A minha avó já tinha caminhado sob um deles com a rainha Aguntimé, em Adomé, e só os grandes chefes ou soberanos podiam usá-los, assim como alguns tipos de bengala. Depois que se cumprimentaram, protegidos pela sombra do parassol, o Xaxá e os brancos caminharam para o forte quando eu disse a Taiô que queria chegar mais perto para vê-los melhor. Eu devia ter ouvido a Taiô, que não queria ir, mas peguei a mão dela e fui puxando, abrindo caminho entre as pernas dos que estavam de pé e por cima dos ombros dos que estavam ajoelhados, até chegarmos bem perto do cortejo. Foi então que um dos brancos parou de caminhar e olhou para nós, e logo todos ao redor fizeram o mesmo. Ele apontou para nós e falou qualquer coisa no ouvido do Xaxá, e imediatamente um dos seus pretos já estava nos segurando pelos braços, antes mesmo de pensarmos em sair correndo. Eu e a Taiô gritamos e tentamos fugir,
mas ele era muito mais forte do que qualquer tentativa, e ninguém nos defendeu. Fomos então levadas para o forte e colocadas dentro de um barracão muito grande, onde já havia várias pessoas sentadas ou deitadas no chão. Quando entramos, quase ninguém olhou para nós, demonstrando pouco interesse pelo que estava acontecendo, como se aquela situação fosse normal. O guarda nos empurrou para dentro e ficou parado na porta, com a lança em posição que poderia ser tanto de ataque como de defesa, e apontou um canto onde estavam as mulheres. Antes de sair, disse a elas para cuidarem muito bem de nós duas, porque éramos ibejis, para presente. A captura. Em uma mistura de Yorubá e Axante, uma das mulheres perguntou se estávamos sozinhas. Eu respondi que sim, que morávamos em Uidá mesmo. Ela então quis saber se tínhamos família e eu contei sobre a minha avó. Quando soube que éramos apenas nós três, ela disse que era melhor assim, pois deixaríamos uma só pessoa chorando por nós, confirmando que seríamos mandadas para o estrangeiro, que muitos deles já estavam ali havia vários dias, como ela, esperando para embarcar. Todos os dias chegava mais gente capturada em muitos lugares da África, falando línguas diferentes e dando várias versões sobre o novo destino. Perguntei onde ficava o estrangeiro e ela não sabia, mas outra mulher que estava por perto disse que era em Meca. Ela e alguns outros que nos mostrou, dizendo serem mussurumins, estavam todos indo para Meca, e devíamos nos alegrar por Meca ser uma terra sagrada e feliz, para onde todos tinham que ir pelo menos uma vez na vida, cumprindo as obrigações com Alá. Como eu não sabia quem era Alá, ela disse que é o Todo-Poderoso, o que tudo vê, o que tudo pode, o que tudo sabe, e o que nunca se engana. A Mussurumim se chamava Aja, e estava acompanhada da irmã, Jamila, e do Issa, marido das duas, que estava no meio dos homens. Eles pareciam felizes, e tinham chegado ao forte no dia anterior. A Tanisha, a mulher com quem eu tinha conversado primeiro, disse que não, que havia um grande engano, que tinha sido aprisionada junto com o marido e o filho, e estávamos todos sendo levados para o estrangeiro, que até poderia ser Meca, pois não sabia onde ficava, mas era para virarmos carneiros dos brancos, pois eles gostavam da nossa carne e iam nos sacrificar. As duas mulheres iniciaram uma discussão, e logo todas as outras já estavam falando ao mesmo tempo. Não éramos muitas, um pouco mais que os meus dedos e os da Taiwo, que era como eu sabia contar na época. A grande maioria era de homens, quase todos jovens. A Tanisha explicou que os lançados ou tagomaus, homens que se embrenhavam África dentro para capturar ou enganar os futuros escravos. A maioria era de estrangeiros, mas também havia africanos entre eles, muitos dos quais eram ex-escravos. Eles tinham matado todos os velhos e as crianças, alguns pelo caminho e outros logo que chegaram ao barracão, e que a Aja ainda não tinha visto nada disso por ter chegado havia pouco tempo. Disse também que, às vezes, alguns guardas batiam muito em todos, talvez para amaciar a carne. Os brancos não gostavam de carne de crianças e de velhos, e nós, eu e a Taiwo, nós tínhamos sido escolhidas porque éramos ibejis e dávamos sorte. Eu e a Taiwo estávamos bastante assustadas, e ela começou a chorar e a dizer que queria a nossa avó, mas a Tanisha não se importou e continuou falando coisas horríveis, parando apenas quando os mussurumins se levantaram, viraram todos na mesma direção e começaram a rezar, segurando um colar de contas. Depois de correrem os dedos por um certo número de contas, eles se ajoelharam e inclinaram o corpo para a frente, encostando a testa no chão, para depois se levantarem e repetirem tudo muitas vezes. Só depois que eles terminaram foi que a Aja e a Jamila começaram a fazer a mesma coisa. E então reparei nos panos com que cobriam a cabeça e nos vestidos que iam até os pés. Eram bonitos, e elas me disseram depois que era um traje de festa e de grandes ocasiões, como visitar a Terra Sagrada.
Eu queria que o Kokumo e a minha mãe estivessem por perto, porque talvez eles soubessem o que fazer, ou pelo menos em quem acreditar, já que eu não sabia. Tanto a Tanisha quanto a Aja pareciam ter muita certeza do que diziam, mas, em qualquer das hipóteses, eu estava muito preocupada com a minha avó, que não sabia onde estávamos. Se soubesse, ela poderia falar com a Ayodele, que conhecia muitos estrangeiros, e talvez até conhecesse o Xaxá, que a Tanisa disse ter o poder de mandar prender e mandar soltar quem ele entendesse. Não perguntei como ela sabia de tudo aquilo, mas desconfio que tivesse ouvido nas conversas dos lançados, pois disse também que o Xaxá nos trocava por armas, fumo, pólvora e bebidas, e que eu e a Taiô, se não fôssemos ibejis, e para presente, não sairíamos trocadas porque éramos pequenas e valíamos pouco. Por isso, eles tinham deixado os outros filhos dela em Oiô, os 3 menores, e pegado apenas o marido, Amari, e o filho mais velho, que se chamava Darém, porque tinha nascido à noite. Somente quando entraram alguns guardas, distribuindo feijão, farinha, inhame e tinas de água que passaram de mão em mão, foi que percebi como estava com fome. Nem todos ganharam, como alguns homens que estavam amarrados em um canto, de castigo por terem brigado. Primeiro, brigaram entre si, e a Tanisha não soube dizer o motivo, porque eles falavam uma língua que ela não conhecia, e quando os guardas tentaram separar a briga, avançaram em cima deles. Mesmo quem antes estava quieto entrou na briga, e só não participaram os muito cansados por terem chegado havia pouco tempo. Às vezes caminhando desde muito longe, e os que ainda não tinham sido desamarrados, e nem as mulheres. Mas logo apareceram mais guardas, que conseguiram controlar a briga e levar seus companheiros para fora, alguns bem machucados, outros provavelmente mortos. Entre os pretos havia mortos com certeza, pois lutaram com homens amarrados e deixaram no armazém o cheiro que reconheci, cheiro de sangue, o mesmo do riozinho do Kokumo e da minha mãe. O vestido novo da Taiwo estava sujo de terra, e, quando perguntei, ela disse que o meu também estava. Mesmo assim, continuávamos as mais limpas entre todos os prisioneiros, muito mais ainda do que os que estavam de castigo. Alguns deles estavam amarrados por uma só corda que prendia os pulsos aos tornozelos, o que fazia com que mantivessem as pernas dobradas e as cabeças enfiadas entre os joelhos. A Tanisha disse que, desde a briga, 3 deles haviam morrido e ainda não tinham sido retirados. Estavam em um canto, cobertos com uma antiga vela de navio, e que logo o cheiro começaria a incomodar ainda mais. Como se já não incomodasse, como se fosse possível respirar bem aquele ambiente onde, sabe-se lá quanto tempo, acumulavam-se os cheiros de urina e de merda, que venciam facilmente a terra jogada por cima do buraco cavado do chão quando precisávamos fazer as necessidades. Era noite. Dava para perceber a falta de claridade por entre a palha do teto, quando a porta se abriu e entraram ainda mais capturados, todos homens. Àquela altura eu já achava que a Tanisha estava certa, que éramos mesmo prisioneiros e que seríamos trocados por mercadorias do estrangeiro. Mercadorias vendidas nos mercados de Uidá e, quem sabe, até no de Savalo, e que provavelmente nós mesmos já tínhamos comprado quando outras pessoas foram trocadas. Os nossos prisioneiros chegaram amarrados uns aos outros pelos pés e pelo pescoço, vigiados por guardas que carregavam lanças em uma das mãos e tochas acesas na outra. O lugar já estava bastante cheio e quase não havia espaço para eles, mesmo porque muitos estavam deitados, dormindo. Para que se sentassem e dessem lugar para mais pessoas, foram cutucados com lança e com fogo, e quando parecia que iam reagir por causa do susto, foram contidos a pontapés e com ameaças de queimadura de verdade. A lança, a Tanisha disse que só usariam em último caso, para se defenderem, porque poderia matar, e o Xaxá não gostava de perder mercadoria, o que significava perder dinheiro. Alguns guardas tinham um pano amarrado por cima do nariz, e gritaram que éramos uns porcos,
que merecíamos o destino que nos seria dado pelos 2 brancos que entraram logo em seguida, os mesmos que eu tinha visto na praia. Eles mandaram que os guardas fossem na frente, iluminando com as tochas, e seguiram passando os olhos sobre nossas cabeças, como se estivessem contando. O que nos tinha escolhido não nos reconheceu, e fiquei com medo de que não nos quisesse mais para presente, que tivesse mudado de ideia e nós também virássemos carneiros. Eu sentia muita vontade de chorar, mas não queria amedrontar ou entristecer a Taiwo ainda mais. Quando os homens saíram, a Tanisha nos abraçou e disse que logo partiríamos. Os muçulmurins se alegraram e viraram todos na mesma direção, repetindo juntos e inúmeras vezes uma única palavra, que não consegui entender. A Tanisha chorava e, encostado no peito dela, que era magro igual ao da minha avó, eu pensei em Xangô, em Naná, em Iemanjá e nos Ibejis, pedindo que estivessem sempre conosco, e mesmo quando fôssemos embora dali, que fossem juntos. Acho que foi a primeira vez que o senti. Abracei a Taiwo e coloquei a cabeça dela sobre os peitos de Naná, e fiquei com os de Iemanjá. Xangô sentou-se ao nosso lado e passou a mão sobre nós, abençoando, e os ibejis cantaram até que conseguíssemos dormir. Foi como cachaça, não como felicidade, mas sentimos uma quentura por dentro do corpo abrandando a tristeza. Era o que dava para sentir porque, mesmo se tivéssemos Aiô, Aiô é alegria em Yorubá, em nossos nomes, como a Titilayô e o Ayodele, não ficaríamos felizes pensando que nunca mais veríamos a nossa avó, nem a nossa esteira nova, nem a casa nova, nem a estátua dos ibejis, da qual não era bom que eu e a Taiwo nos afastássemos, pois eles nos protegiam.